E o Verde vence e segue líder do campeonato. Jogo de G6? Será que foi um jogo de G6, rapaziada? Palmeiras venceu o Fluminense no que era, pra mim, o duelo dos melhores times do Brasil no momento. Quem joga o melhor futebol, quem tem os melhores resultados, Palmeiras e Fluminense. Um tira-teima ali de quem é o melhor time e deu palestra. Vamos para mais uma análise aqui no meu canal. Ó, a gente tá fazendo essa análise ao vivo e todos esses membros que estão passando aqui, esses nomes aqui são dos membros aqui do meu canal. Então, ó, torne-se membro, R$ 4,99, você ajuda demais o meu projeto e tem o seu nomezinho passando aqui live após live, além de participar dos nossos grupos de WhatsApp e também participar de lives aqui. Recentemente já tivemos alguns membros participando de live e se você for membro, você pode participar também. Fechou, rapaziada? Vamos para a análise do jogo, mas eu quero saber a opinião de vocês. Se você tá vendo isso no corte, eu quero um comentário, quero like, quero hype, pra gente falar deste jogo. E pra começar dessa vez, eu geralmente não vou por esse caminho, tá? Geralmente eu deixo isso pra um pouco mais pra frente no jogo, que é o momento de ataque, né? Que é uma parada que eu acho que é muito importante pra gente entender o que foi o desenho do jogo. E o desenho do jogo se desenha como? O Palmeiras começando muito melhor que o Fluminense. Eu vou até fazer um corte aqui pra gente entender as mudanças e as nuances desse jogo. Eu acho que elas foram... elas estão bem marcadas. Esse é um jogo muito, entre aspas, fácil de analisar aonde a gente teve as nuances de mudança de controle de jogo. Esse barulho é novo aqui, tá? Esse donate aqui, eu nem sabia que tinha isso aqui. Mas depois a gente descobre que parada que foi essa. Eu sou burrão de internet, mano. Seguinte, ó. O Palmeiras começou, e aqui eu vou separar os cortes do jogo, ó. O Palmeiras começa muito bem, domina o Fluminense, marca alto, faz o primeiro, faz o segundo, e aqui o Palmeiras perde o controle do jogo. E o Fluminense vai começando a melhorar. Eu quero atentar para um ponto em específico. Vocês sabem que o mapa de momento de ataque, ele é minuto a minuto. Então, ó, vamos lá. 1 minuto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Minuto 20 aqui. Esse é o minuto 20. É um minuto que muda completamente a história do jogo no primeiro tempo. E o Palmeiras simplesmente não consegue mais jogar. E o Fluminense foi crescendo. E vocês podem ver pelo crescimento aqui do Fluminense, ó. Ó como o Fluminense foi numa curva crescente e teve tudo para buscar pelo menos um gol no primeiro tempo, fez, né? Até o segundo gol, quase empatou o jogo do primeiro tempo e tem um motivo para isso ter acontecido. Vamos lá. Pra gente entender essa questão aqui, eu separei, eu quero fazer análise dos gols aqui para vocês também entenderem como é que funcionou o jogo. Mas primeiro vamos para as escalações. A escalação do Palmeiras, ó, o Palmeiras foi com Carlos Miguel, Kelvin, Gomes, Murilo e Piquerez, Marlon e Andrés, Alan, Maurício, Vitor Roque, Flaco Lopes, o time titular, enquanto o Flu foi com Fábio, Guga, Inácio, Freitas e Arana, Bernal, Martinelli, Savarino, Lúcio Acosta, Kevin Serna e Paulo Henrique Ganso. E aí onde tá a questão. O Palmeiras marcou muito alto e eu já vou para análise do primeiro gol para vocês entenderem o porquê que o Palmeiras estava dominando tanto o Fluminense, mano. Não é bobeira, não. O Palmeiras começou marcando alto, o Fluminense não tinha capacidade de marcar alto o Palmeiras e aqui vai uma aula, tá? Aqui vai uma aula de pressão alta do Palmeiras. Uma aula de pressão alta do Palmeiras. Existem várias formas de você pressionar o adversário. Existe marcação por encaixe, vai trocando de encaixe, enfim, existem várias formas de pressão. Hoje o Palmeiras usou um estilo de marcação de fechar as linhas de passes e pressionar demais o portador da bola. E foi assim que o Palmeiras conseguiu construir o primeiro gol. Olha só, o Fluminense sai jogando. Ó, aqui, ó, isso aqui é um indicativo, rapaziada. Reparem nisso que isso é muito interessante. Repara que aqui o Guga, ele já tá com o campo de visão indicando o quê? Indicando o passe aqui, mano. Ele já tá dando a intenção do passe pra cá. E olha o gestual aqui, ó. O corpo do Maurício. O Maurício já entende que ele indicou a intenção do passe e ele já vai atacar o cara que vai receber essa bola. Isso tem que ser muito bem coordenado. O nome disso é pressão no portador. Porque, ó, o cara vai receber a bola aqui.
Olha como o Maurício já tá pressionando o portador da bola. Pressionou, e o princípio básico de pressão no portador da bola é o seguinte: você pressiona o cara e você não dá tempo para ele pensar muito. E aí os outros jogadores vão encaixando a marcação para que ele não tenha tempo, e isso não quer dizer que você vai roubar a bola. Você vai induzir o cara ao erro. A ideia de você pressionar muito o portador da bola, o Flamengo fez muito isso ano passado, tá? Essa ideia não é para roubar bola. Se der para roubar, show. Mas essa ideia é você induzir o cara a errar o passe. Em algum momento vão errar o passe, porque eles não vão ter tempo para pensar, vão ter que tocar rápido. Então, olha só, Maurício, pressão no portador da bola. Ele toca aqui, ó. E aqui tá um detalhe, ó. Esse mano aqui, eu não sei quem que é, que tocou de primeira, você já repara que o Andrés já tava subindo a pressão nele. Se ele domina, o Andrés pressiona ele. É que ele tocou de primeira. Mas mesmo ele tocando de primeira, olha como o Piquerez aqui já percebeu onde vai o passe. Ó, o Piquerez já percebeu onde vai o passe. E é ele quem vai fazer a pressão no portador da bola. É ele quem vai fazer, ó. Faz a pressão. O Guga sai do Piquerez, mas no que sai do Piquerez... No que o Guga sai do Piquerez, o Maurício já reencaixa essa marcação. Isso é a marcação no portador. O portador da bola escapou da primeira marcação, o cara mais próximo já pressiona ele. Olha como já trocou a marcação. O Maurício já tá pressionando ele. É rapidinho, ó. Pressionou, ele acertou o passe. O cara que tá com a bola, o Vitor Roque já vai fazer esse gatilho. E é uma sequência. A bola vai trocando de pé em pé e sempre alguém pressionando o portador pro time ter que tocar rápido. E aqui que tá um detalhe muito interessante, ó. Esse primeiro volante aqui, o segundo volante, acho que é o Martinelli ou é o Ganso baixando, não sei quem que é aqui, ó. Olha como ele já tá aqui, ó, toca lá do outro lado. Por quê? Porque eles percebem que não tem como sair jogando ali, mano. O Palmeiras tá marcando muito forte no portador, então você precisa limpar, sai jogando do outro lado. Só que o Palmeiras encaixou uma marcação tão bem feita aqui, ó. O Flaco tirou essa opção de passe aqui e o Alan já tá marcando a bola lá no outro corredor. Então não tem como essa bola sair lá. Não tem como sair essa bola lá. E o cara vai ter que tomar uma decisão. A decisão dele é sair por dentro, porque por fora não dá, não tem opção de passe. E o Andrés já tá esse tempo todo aqui, ó, fechando a opção de passe por dentro. Ou seja, o Bernal, ele não tem o passe curto, porque o Flaco tá cuidando, não tem o passe lá no corredor, porque o Alan tá cuidando, não tem como girar, não dá tempo de girar, porque o Vitor Roque tá pressionando ele, e ele não tem o passe pra frente, porque o Andrés Pereira tá cortando esse passe. Ele tem que tomar uma decisão. E ele vai dar o passe pra frente. Olha como isso é tudo muito bem estruturado. O Andrés rouba. E aí o Andrés, foi bem na roubada. Ele só se posicionou. E pra ele se posicionar ali, teve que ter toda uma cadeia de encaixe, de marcação, que foi, absurdo, cara. Isso aí é aula de marcação pressionando o portador da bola. E aí o Andrés é muito monstro. Belo passe pro Maurício. Belo passe do Maurício pro Vitor Roque. Pênalti pro Palmeiras. Jogadaça do Palmeiras, tá? Muito mérito de todo mundo ali que fez essas pressões, principalmente do Maurício, que fez 3 vezes essa pressão, e foi ele quem deu o passe pro Vitor Roque sofrer o pênalti. Então, o Maurício foi bem demais nessa, tá? E aí na cobrança, né? Vou até colocar rapidinho aqui pra não dar problema. Na cobrança, o Tigre foi lá e abriu o placar. 1-0 Palmeiras. E aí que tá. Palmeiras aqui, ó, pressionando, marcando pressão. Eis que o Palmeiras faz o segundo gol. E o segundo gol é o contrário. É o Fluminense tentando marcar a pressão em cima do Palmeiras. É o Fluminense tentando marcar a pressão em cima do Palmeiras. Eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Saída A3, 3 mais 1, tá? Kelvin fazendo a saída de 3. E o Marlon Freitas por dentro. Como ele... Por dentro não, na segunda linha. Como ele já tinha feito no último jogo contra o Capivariano. E o Fluminense, ó, ele vai tentar marcar com muita gente, cara. Ele vai tentar marcar com muita gente. Olha quanta gente no campo de ataque. Muita gente. E o Palmeiras vai tentar sair jogando e ele consegue sair jogando. Porque o Fluminense não tem caras tão rápidos na marcação. E aqui é muito importante, tá? O Flaco baixar e sustentar essa bola no meio de tanta gente do Fluminense foi essencial para esse lance. Porque ele sustenta, ele briga, a bola sobra pro Alan. Aí eu preciso tirar um pouquinho de tela para não dar ruim para mim. Vocês sabem o que o Alan vai fazer. Ele vai correr, ele vai conduzir, ele vai trazer para dentro. Ele deu um corte, ele deu outro corte, ele bateu e ele fez o gol. Então, os 2 gols do Palmeiras, um sai de muita pressão alta, num Fluminense que não conseguia sair jogando, e o Bernal errou o passe, tá? Ó,
E o segundo, num Fluminense, que tentou marcar alto, mas com Lúcio Acosta e Ganso é muito difícil você marcar pressão e o Palmeiras sai dessa pressão, principalmente tendo o Flaco Lopes, que é um cara muito bom, né, nessa baixada que ele dá. E aí que tá, aquele ponto que eu falei pra vocês, que é o minuto 20. Aqui, ó. O minuto 20. O que teve nesse minuto 20, mano? Vou colocar aqui em tela. O que teve nesse minuto 20? Acho que é por aqui, né? Sei lá, por aqui. Por aqui. Foi quando o Bernal se machucou e saiu. Facundo Bernal saiu para a entrada do Otávio. E aí, quando a gente vai pro campinho aqui, só para exemplificar, o Bernal ele é muito travado, mano. E a saída de bola com o Bernal é péssima. A partir do momento em que o Otávio entrou aqui no Fluminense, uma coisa mudou no jogo. O Palmeiras seguiu tentando pressionar alto, só que o Otávio saiu de todas as pressões. O Palmeiras subia a pressão, o Otávio girava e saía jogando. E toda vez que o Fluminense saía jogando, pô, os caras iam parar lá perto do nosso gol. E isso foi assustando o Palmeiras, mano. Isso foi assustando o Palmeiras que, pô, tava numa estratégia de pressionar alto, roubar a bola, e aí de repente não consegue mais roubar a bola. E não consegue roubar a bola, e tomando contra-ataque. E o Palmeiras foi assustando com essa saída de pressão do Fluminense, e o Fluminense termina o primeiro tempo, pô, voando numa crescente bizarra, mano. Certo? Primeiro tempo, ó, o Fluminense faz o gol que diminui o placar, e, pô, parecia que ia empatar o jogo. No segundo tempo ele até volta melhor, tá? O Palmeiras tem alguns ataques bons, poderia ter feito o terceiro, mandou 2 bolas na trave, e aí entra as substituições, onde tenho certeza, que o Abel basicamente deitou hoje, tá? Hoje eu acho que o Abel deitou nas substituições, que é o seguinte, o Palmeiras estava perdendo muito meio campo, péssimo jogo do Marlon, tá? Não sei se vocês acham também, eu não gostei do jogo do Marlon hoje. Com bola, beleza, né? Mas aí, ó, você tinha o Flaco que baixava às vezes, mas muitas vezes ele ficava de dupla de ataque aqui e ficava um buraco no meio do Palmeiras. Foi aí que o Abel tirou o Flaco pra botar o Arias e tirou o Kelvin pra botar o Giai. Kelvin que jogou muito mal hoje também. E essa mudança fez o quê? Melhorou defensivamente o Palmeiras, né? O Kelvin já tava amarelado. O Arias foi jogar lá do outro lado. O Maurício virou dupla de ataque do Vitor Roque. Só que o Maurício, por ser meia de origem, ele passava a ocupar esse espaço aqui, ó. E o Arias, na esquerda, que tem a característica de trazer um pouco pra dentro. E o Alan também traz pra dentro. Olha como o Palmeiras ficou com 5 jogadores no meio campo. Os laterais deram um passinho a mais na pressão. E olha como você vê que o bloco do Palmeiras ficou mais denso. Para aquele time sem meio campo, o Palmeiras passou a ter um meio campo bem mais denso. Com Arias, com Alan, com Maurício, tudo por dentro ali. E o Palmeiras passou a controlar o jogo. O Palmeiras passou a jogar muito melhor aí. Posso até colocar o Sousa no lugar do Vitor Roque, tá? Porque pouco tempo depois o Vitor Roque saiu. E o Palmeiras passou a controlar o meio campo, cara. A partir do momento que o Palmeiras controla o meio campo, eu vi muita gente falando, devia tirar o Maurício e não o Flaco. Pô, o Maurício vai compor o meio campo, o Flaco não, fazia sentido. Aí você olha como a partir dessas substituições, olha como o Palmeiras ganha o meio campo e o Palmeiras passa a controlar o Fluminense. O Palmeiras passa a controlar o Fluminense. Vou até colocar aqui de volta, ó. Depois das substituições, ó, a gente separa mais ou menos essa minutagem aqui, ó. As substituições, ó, o Palmeiras teve esse bloco de muito mais domínio que o Fluminense, cara. E a partir do momento que o Palmeiras vai, entre aspas, sofrer com o Fluminense no abafa, o Fluminense não passa a ter ataques absurdos. Olha como o Fluminense não chega a ter nenhum momento de grande pressão. É claro, chute fora da área, defesa do Carlos Miguel, o Fluminense criou chance, poderia ter empatado, mas o Palmeiras controlou muito melhor o meio-campo e, pra mim, por boa parte do segundo tempo, ficou muito mais próximo do terceiro do que do Fluminense empatar. Acho que muito por essas substituições. E aí, para complementar nas substituições, o Abel ainda fez algumas mudanças que foram a entrada do Evangelista no lugar do Andrés, que deu uma cansada, né? Deu uma cansada, aí ele trocou o lado com o Marlon Freitas e fez mais ou menos isso daqui, tá? Fez mais ou menos isso daqui. E o Felipe Anderson entrou no lugar do Alan, né? No lugar do Alan, né? Foi, né? Ele jogou pela direita e entrou muito bem também. E o Palmeiras controlou melhor o meio-campo. Então, assim, resumo do jogo: um Palmeiras que foi muito bem na pressão alta. E depois, quando entrou o Otávio, o Palmeiras sofreu um pouco.
Palmeiras sofreu um pouco pra pressionar o Otávio, porque ele girava e o Palmeiras começou a sofrer. O Abel percebe que no segundo tempo o Fluminense estava ganhando o meio campo e ele aglomera uma galera no meio campo para tirar esse domínio do Fluminense. Então o Fluminense ficou rodando bola assim, ó, em volta do meio campo do Palmeiras. Em volta, chegava na linha de fundo, rodava, às vezes conseguia cruzar uma bola na área, tinha um lance de perigo. O Fluminense é um bom time, rapaziada. Não é que o Palmeiras tá jogando contra o Capivariano. O Fluminense é um bom time. É óbvio que você vai sofrer contra um dos melhores times do Brasil no momento. Mas o Palmeiras passou a controlar melhor o segundo tempo. Creio que o Abel acertou em todas as substituições hoje. Geralmente eu acho que ele substitui mal. Hoje eu acho que ele acertou em todas as substituições. E aí que tá, estão falando de troca de passe. O Palmeiras fez 2-0 com 10 minutos. O Palmeiras não vai ficar trocando passe. Se o Palmeiras fosse construir no placar durante o jogo, talvez ele trocasse mais passe. Mas com 10, 15 minutos você já tá com 2-0, você baixa as linhas e tenta explorar contra-ataque. Coisa que o Palmeiras não conseguiu, tá? No primeiro tempo. O Palmeiras fez um primeiro tempo ruim não depois do segundo gol, mas principalmente depois da entrada do Otávio, que desencaixou totalmente a marcação do Palmeiras, porque o Palmeiras tentava marcar cara, o meio campo do Fluminense é muito forte, mano, nessa saída de pressão. E aí no segundo tempo o Abel corrige, faz as substituições perfeitas pro Palmeiras dominar o meio campo e, controlar o Fluminense. Poderia ter feito o terceiro gol com o Vitor Roque numa jogada lá que ele ganhou, driblou, bateu no travessão. Teve o lance do Sousa também. Belo passe do Gustavo Gomes, marcando alto, subindo pressão, roubando e dando um belo passe. O Sousa bateu, o Fábio salvou aquela bola, tá? Porque bateu no travessão depois do Fábio defender. Aquela bola ia no gol. E aí o Fluminense também teve algumas chances, mas eu acho que o Palmeiras tá de parabéns pelo jogo de hoje. O Fluminense, vou te falar, tá de parabéns também, foi um bom jogo. Um baita jogo, e aqui falando como um analista de futebol e não um palmeirense, puta jogo de futebol que vimos hoje, tá? Os dois times jogaram muita bola, mano. Cada um na sua. Um tomava a pressão, conseguia se recuperar no jogo, tomava de volta o controle do jogo, aí o outro ia lá e fazia alterações. Jogo de altíssimo nível. E temos o Palmeiras como um vitorioso, como o time que venceu esta peleja. Eu quero saber a opinião de vocês. Vou encerrando aqui este corte. Pra galera que tá na live, segue por aí. Pra galera que está vendo este corte, tamo junto e avante palestra.